Olá, queridos, graça e paz. Vamos então ao nosso devocional. O dia de hoje, dia 9/7/2026. E hoje nós estamos no livro de Esdras, capítulo 1. Nós vamos dar sequência ao versículo de número 8 em diante, ok? Falando sobre qual a visão de Deus na restituição, como é que Deus enxerga o plano que ele estabeleceu no processo de restituição e também como ele observa os pontos das atitudes humanas no processo de restituição, coligado ao livro de Neemias, ok? O mesmo material de Neemias você encontra aqui, Esdras olhando a parte da forma, visão da ótica de Deus e Neemias olhando a parte de como Deus escolhe a ótica do ser humano a lidar com a restituição. Uma é a ação de Deus para a restituição, outra é a ação do homem. Quando Deus vai restituir, quais as qualidades que Deus escolhe no homem para ele ser chamado para restituição? Então, isso a gente encontra em Neemias, a parte do homem, na restituição. E em Esdras, a visão divina de como que ele decide o processo da restituição. Estamos vendo também sobre as razões do quebrantamento, né? Por que que existe uma fase que Deus permite uma quebra total ou um período de perca total, um momento de exclusão, ou de repente o indivíduo parece que não tem acesso, né? Não tem nada, perdeu tudo. Por que que Deus permite isso? Nós estamos vendo que esse fator ele está já dentro de um processo positivo. Quando o indivíduo chega no momento do quebrantamento, de verdade, ele não está sendo quebrado apenas para um fator de ser destruído, mas o quebrantamento que Deus faz é para a restituição. Vai remover aquilo que não serve, não auxilia, é aquilo que foi um prejuízo, né, um trauma dentro de um processo, a parte onde destruiu toda a questão de manutenção, e permanece aquilo que realmente diante de Deus é conservado para a estrutura da restituição, ok? Nosso versículo diz assim: Ciro, rei da Pérsia, tirou por intermédio de Mitridate, o tesoureiro, o tesoureiro que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Aqui está se referindo aos tesouros. O verso anterior, para a gente entender melhor, diz assim: além disso, tirou o rei Ciro os utensílios da casa do Senhor, nas quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e posto na casa de seus deuses. Porém, Ciro, rei da Pérsia, verso 8, tirou-os por intermédio de Mitredate, o tesoureiro, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Aqui algo interessante sobre o processo de restauração é que muitas vezes o ser humano ele é muito taxativo, né? 8, como diz a expressão, ou 80. Às vezes, no processo de destruição, o indivíduo pensa: perdeu tudo, acabou tudo, pronto, já foi. Só que Deus conhece, e aí entra o valor do ser humano, né? Deus não despreza aquele que é quebrantado e que não fica apenas quebrantado, mas que se volta mesmo nesse estado, ele se apresenta a Deus. No momento de quebra, de destruição, Deus não olha para as áreas, né, da nossa vida, ou para as pessoas, para as circunstâncias, para os assuntos, e diz: tá perdido então, tá bom, joga fora que não serve. Não existe. Diante de Deus não existe nada que não sirva, desde que entre no processo da restauração, retire aquilo que é destrutivo e fica aquilo que é bom. Então, às vezes a gente, quando quebra algo, a gente joga e esquece, deixa lá e nunca mais. Porém, a obra de Deus, ela tem uma reação
diferenciada, né? O que acontece? Deus não esquece, deixa abandonado. Deus vai lá, restitui e traz o valor, traz aquilo que continua sendo qualidade de essência e acentua e trabalha no valor. Esse é a base da restituição. O que significa isso? Representado aqui nessa parte de Ciro. A guerra aconteceu, Nabucodonosor pegou tudo que era precioso de Israel, levou embora cativo para a Babilônia, ficou lá no cativeiro 70 anos, tudo perdido. Israel perdeu o que era precioso. Mas quando Deus começou a estabelecer a restituição, que despertou Ciro, nós já estudamos isso desde o verso 1, você pode acompanhar no canal. Despertou Ciro, trabalhou em Ciro, movimentou pessoas e vem vindo trabalhando. O que Ciro fez? Não vamos esquecer o que tem valor, não. Não é porque a guerra aconteceu 70 anos atrás, cativeiro, foi tudo perdido, vai ficar perdido para sempre, não. Nós não vamos deixar os tesouros abandonados, não. Manda lá buscar aquilo que tem valor e traz de volta aquilo que tem valor. Isso nos mostra que o processo da consideração de Deus, ele não despreza ninguém que tem valor. Então quem não tem valor, Deus despreza? Não. Porque Deus olha o valor do ser humano, não é segundo o ser humano. Deus olha segundo o que nós estamos estudando em 1 Pedro, você pode ver também no canal o livro, segundo o plano que Deus fez de eleição para o ser humano, na estrutura do espírito da alma do ser humano, antes da fundação física, das realizações da matéria física externa que nós vemos. O valor precioso de consideração à vida, o valor precioso de consideração às coisas, o valor precioso de consideração ao ser humano, a conservação de vida, a movimentação de manutenção, todo o processo de criatividade, todo o processo de movimentação, todo o processo de fruto de criatividade, posteriormente todo o processo de conservação das criatividades. Deus valoriza a vida, Deus valoriza aquilo que é as criatividades do ser humano, Deus enxerga e não se esquece do valor que ele pôs no plano e que não é só uma imaginação utópica, não é só uma coisa escrita. Ai, Deus fez um plano bonito, meu Deus, que lindo, né? Foi uma coisa escrita. Não. Está impregnado na estrutura da parte física do planeta, da parte física do homem, da parte estrutural da alma do homem, da parte estrutural do espírito do homem, o plano. O plano excelente de Deus se tornou matéria, se tornou átomo, se tornou essência, se tornou matéria, foi feito área física da casa do homem, que é o planeta Terra, e foi feito, esse plano se tornou matéria e foi feito o corpo físico do homem. O homem é o plano de Deus. O tesouro dos planos de Deus, que Deus tinha escrito e planejado, não ficou na escrita, se tornou físico. Por isso que o próprio Jesus também, ele é o verbo, ele não é a imaginação, ele se tornou ação. Quando Deus pensa, ele não fica só na vontade, ele já está fazendo. Porque pensamento e palavra de Deus, ele é autopotente, ele não é o ser humano. Puxa, né? Queria tal coisa, estou esperando tanto tempo e não tem. Não. O ser humano pensa e não adquire. Agora, Deus, quando ele pensa, ele já está concluindo. Ele pensa e já está fazendo, já está concluindo. Por quê? Porque os pensamentos da essência poderosa de Deus é tão forte que é impossível que o que Deus queira não se conclua. Deus pensa e faz, porque ele é autopotente.
tudo que ele quer, ele faz. Tudo que ele deseja, que ele cria, que ele pensa, que ele tem, a arte criativa dele, ele completa, porque ele é força, poder, habilidade, criatividade, capacidade, sem nenhum bloqueio mental, sem nenhuma limitação de recursos, seja ela física, espiritual, emocional. O que ele pensa, ele completa, já sai feito. Então, o que acontece é que ele enxerga esse valor do homem. Não é um valor utópico, mas é um valor que está nas estruturas do homem. Então, o ser humano, ele é, como nós estamos vendo no versículo anterior, você pode ver nesse canal, esse tesouro escolhido, utensílios preciosos que ficam na casa do Senhor, ficam na presença do Senhor. Ele é representado por esse tesouro. Deus tem o ser humano criado como seu tesouro. Independente do tempo em que é retirado, né, dos lugares preciosos do templo, foi perdido, foi abandonado, foi escravizado, ficou lá abandonado nas terras de Nabucodonosor. Quando chegou a hora da restituição, Deus mandou ir lá buscar os tesouros, e Ciro foi levantado por Deus para buscar os tesouros e trouxe, por intermédio de Mitredate, os tesouros contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Deus conhece os valores do ser humano, da consideração da vida contada. Ele não esquece um detalhe do tesouro que você tem. Ele não esquece um detalhe do tesouro que você é. Ele não esquece um detalhe do tesouro que você contém, não é porque suas obras são perfeitas, mas porque antes de você nascer, o molde de estrutura dele foi para todos, né? Ninguém nasceu sem ser humano, né? Quem é ser humano, ele tem o mesmo molde de estrutura em Deus. Então, de certa forma, Deus observa a vida, mesmo que o indivíduo está num processo e num período de queda ou de perca, Deus olha para a vida do ser humano e, na consideração mental real, a realidade da mente de Deus é que o ser humano nunca está destruído por completo. O ser humano nunca está quebrado por completo. Porque o ser humano, ele foi feito com a estrutura de Deus, com a imagem e semelhança de Deus, e ele continua nas mãos de Deus. Uma vez que se está nas mãos de Deus, todo ser humano, ele tem a estrutura dentro dele, mesmo que ainda, como Efésios 2 fala, quando a gente vive em ofensas e pecados, estamos mortos, o espírito está morto, mas a estrutura, ela é uma estrutura que quando Deus vivificar, quando Deus tocar com o seu espírito, ela tem toda a preparação para uma restituição absoluta diante de Deus. Porque dentro do ser humano já tem a estrutura de Deus sobre ela, da preciosidade, da valorização que Deus deu a tudo que ele formou, o poder da valorização que Deus deu, a consideração dos tesouros que Deus colocou no homem, colocou uma vez colocado, está lá. Se está inativo porque o homem está morto em espírito, é um processo que ele precisa de vivificação, mas está lá. Então, e essa vivificação vem por Cristo Jesus, pela entrega a Cristo Jesus. Agora, aqui nós vemos que o ser humano tem essa preciosidade, é considerado por Deus como uma preciosidade, e ela vem conforme nós estudamos e começamos a receber qual é a consideração que Deus tem à vida, as coisas, as questões, aquilo que pode permanecer nas construções da nossa vida e aquilo que não permanece. De certa forma, entendemos então que o ser humano continua sendo, enquanto ele existe e respira, precioso diante de Deus.
Então ele sempre vai dar certo, o humano sempre vai, ele sempre dá certo nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus, o ser humano sempre dá certo. Por quê? É o ser humano? Não. É a estrutura que Deus colocou na origem de formação do ser humano e é a manutenção que Deus está sobre o ser humano. Quando o ser humano se abre para Deus e se entrega, então sempre o ser humano dá certo, mesmo num processo de quebra. A quebra, ela só existe para retirar aquilo que não serve. A quebra, ela só existe momentaneamente para retirar as essências daquilo que não realmente funcionou, aquilo que não ajudou, aquilo que contribuiu para a destruição, aquilo que contribuiu só para confusão, só para tumulto, mais nada. Aquilo que não ajudou em definir, esclarecer, desempenhar, desenvolver, então é retirado, é removido. Mas a valorização daquilo que Deus colocou como preciosidade no ser humano existe para sempre, porque é a honra de Deus com Ele mesmo. Este foi o vaso que eu criei, o homem é o vaso que eu criei, e eu o criei com honra. Eu o criei com poder, eu o criei com a minha autoridade, minha capacidade, minha habilidade de bom desenvolvimento. Eu pus sobre ele a minha unção. Sobre ele está a minha consideração. Uma vez que eu considero isso, isso tem valor e é eterno. E vai ser para sempre. Quando Deus decidiu isso, antes da formação da matéria física, é lei, é ordem, é estabelecimento sobre toda a existência planetária e o universo. E aí Deus pega e vai fazer um universo, né, personalizados para as condições humanas, forma o ser humanozinho, põe ele lá e diz: você está como autoridade sobre toda a manutenção e criatividade da terra. Estão sujeitos aos seus cuidados, aos seus pés, a forma que você caminha e mantém. Aquilo que você se direcionar, caminhar e cuidar, você vai cuidar bem e vai preservar bem. Então, todo ser humano nas mãos de Deus, reforçando, dá certo, nunca dá errado. Ele pode estar em processo de quebrantamento, porque é uma remoção daquilo que foi destruição, mas ele sempre nas mãos de Deus dá certo, porque ele está nas mãos do eterno restituidor, daquele eterno criador. Você continua nas mãos daquele que tem constante criatividade. Deus não só criou você, criou o ser humano lá bilhões de anos atrás no planeta Terra e pronto, esqueceu, Deus morreu e ficou as coisas que ele criou viva. Não, ele é o constante artista, ele é o constante criador, ele é o constante mantenedor. Então você continua em constante formação e nas mãos de Deus você sempre vai ganhar. Porque você sempre será restituído por Deus. As coisas boas vão ficar sempre mais fortes em você, as coisas boas vão ficar dentro de você, e aquilo que no processo do caminho for acentuado que está ruim, Deus vai ajudar você e vai sendo removido, e não tem problema. Como nós estamos vendo aqui em Esdras, a quebra ela só acentua aquilo que precisa ser tirado. A quebra para Deus é boa. O tempo que Israel foi para o cativeiro parecia o terror. Externamente foi o terror. Mas estava sendo muito poderoso e positivo para Deus, porque estava mostrando para Israel, porque ele estava todo confuso. Israel estava misturado, não sei o que é bom, não sei o que é ruim, não sei o que pode ficar, não sei quais os valores, que dá certo, que não dá. Começou a aderir todas as ideias das outras nações, já não sabia mais o que era e o que não era. Estava tudo junto, como diz o ditado, misturado. Então aí, o quebrantamento, ele acentua. Então agora eu entendo melhor, isso aqui realmente não dá certo.
esse lado aqui também não deu certo, não. Desse jeito, o meu método aqui, realmente esse outro precisou mudar, porque aqui deu, né, não deu certo. Quando ele começa a verificar aquilo que realmente fica estabelecido como valores, o ser humano começa a ver, o cativeiro serviu para o processo de definição. Quais as coisas que ajudam a funcionar melhor e quais as coisas que não estão ajudando a funcionar melhor. Vai filtrando aquilo que foi aderido, que ajudou, e aquilo que muitas vezes não está auxiliando a funcionalidade e consideração. Mas é nesse quebrantamento que mostra onde o que ajuda e o que não ajuda está num processo de avaliação. É um processo também doloroso, porque Israel, tendo a sua nação, tendo seus nobres, tendo seus preciosos, tinha tudo certo, de repente, do nada, perde toda a força de uma forma literal, absoluta, radical, porque às vezes se fica um pouquinho de força no indivíduo, meu Deus, aquele pouquinho de força ainda, se ele não está sendo restituído num processo de Deus, ele se levanta. Então, quando Deus abateu, nós estamos vendo isso também em Neemias, você pode observar. Quando Deus abateu Israel, teve que ser extremamente tudo. Israel sem força para nada. Nem física, nem social, nem emocional, nem sentimental, de nada. Teve que ser absoluto. Por quê? Porque a restituição tinha que ser completa. E se ficasse um pouquinho de força, Israel ia deixar o tempo didático. O que é esse tempo didático? O tempo de aprender. Para tentar usar um pouquinho da força ainda para fazer e se levantar, em vez de parar e refletir. Então, tem coisa que Deus está já querendo restituir, mas precisa, como a história diz Israel, os 70 anos de cativeiro. Meu Deus, para que 70 anos? Você tem que ficar no cativeiro? Fica 5, 10 anos, tá bom. Mas 70 de cativeiro era o tempo para esquecer dos modos antigos, o tempo suficiente para chorar e se acalmar, porque senão não tem como reaver a força natural para o dia que Deus decidisse que Israel iria se levantar, o Israel conseguir se levantar. Então tem que chorar, não pode ficar guardando tudo sem chorar. 70 anos serviu para esquecer o passado, para chorar a necessidade das lágrimas necessárias, porque isso é um processo emocional, psíquico, que dá condições de saúde para depois, lá na frente, se levantar. Se o indivíduo não chora o suficiente, não dá certo. Tempo para chorar, depois do tempo para chorar, tempo para pensar naquilo que vai ficar de bom. E depois do tempo para pensar naquilo que vai ficar de bom e decidir o que vai ficar de bom, realmente agora tempo para ter ânimo de se levantar e manter certinho. Porque uma coisa é o indivíduo ser quebrantado e sofrer o processo, mas a outra é reconhecer e decidir fazer certo. Decidir realmente manter as coisas completas. Porque o indivíduo pode ser quebrantado, pode chorar, pode ver o que deu errado, pode se lamentar do que deu errado, pode chorar tudo, como diz a história, né? As pitangas. Chora tudo, e todos nós somos treinados nesse processo, cada um na sua medida. A Bíblia diz que cada um tem o peso certo de um certo desafio na vida, igual para todo mundo, que é cada um na medida certinha da estrutura. A gente chora o suficiente, mas às vezes a gente não faz o compromisso de manter corretamente. Então não é só chorar nem passar o quebrantamento, mas também agora eu estou ficando melhor, minha saúde está melhorando um pouco. Então, conforme o Senhor vai reanimando, né? O indivíduo fala, vou me levantar, né? Vou me vingar. Então, se o indivíduo ainda está pensando nisso, ele ainda tem resinas de estruturas destrutivas.
Ele pode tentar se levantar, mas vai cair, porque ele não está limpo. Então, 70 anos de cativeiro foi para Israel tirar tudo de ruim. Entender as misturas, definir as coisas, chorar para ser curado, descansar, dormir, já que não era nação, ninguém mais tinha suas posses, então, né, vão descansar de tudo que era próprio, restabeleceu a saúde física, deu tempo suficiente, os 70 anos. Aí, decisão de manutenção completa. Quando Israel realmente dentro de si observou e amou a Deus e disse, eu vou voltar a cuidar de tudo completamente, eu vou voltar a zelar realmente com manutenção. Então, os valores preciosos, Deus mandou Ciro ir lá buscar, traz, o que significa isso? A consideração de verdade que Deus tem com as coisas, agora eu vou começar a considerar. A consideração de verdade que Deus tem comigo, agora eu vou começar a considerar. A consideração de verdade que Deus tem com tudo que Ele vai fazer, eu agora vou manter conforme a consideração exata de Deus. Quando a gente faz essa aliança, então a bênção de Deus começa a vir. Porque é um processo de entender que para Deus vale a pena o quebrantamento, porque o homem nunca para Deus vai perder o valor. Ele só precisa relembrar o seu valor, desvencilhar da destruição e começar a edificar. Restituição. Fazer aliança com restituição e manutenção. Ok? Então, quando acontece isso, é um processo de revisão interna que o ser humano faz de escolher tirar o que é ruim, permanecer o que é bom. Tirar o que é ruim, permanecer o que é bom. E o que é bom? Como é que a gente fica forte na restituição? Não é a força física que Deus olha, mas primeiro é a força da qualidade de manutenção. Hora de se levantar para Deus não é só o indivíduo, já chorei bastante, já dormi bastante, já me alimentei direito, então agora vou me levantar. Não é só isso. Claro que existe o processo físico, que às vezes a depressão causa, então existe o processo físico, emocional, que a pessoa às vezes não tem condições de pensar, nem de falar dos seus sentimentos, nem de falar daquilo que ele tem, porque ele está muito dolorido. Tem todo esse processo. Mas o que Deus mais olha para decidir a restituição não é só a parte física, né? Porque às vezes o indivíduo entra no quebrantamento, foi quebrantado, tudo bem. Aí quando ele se sente um pouquinho, chora uns 10, 20 dias, 30 dias, 2 semanas, 5 meses. Aí quando já se sente um pouquinho melhor, ele vai levantar. Então eu vou me levantar, vou fazer o que eu estava fazendo. Eu vou lá recuperar, independente do que seja a área, eu vou lá atrás e agora eu vou. Ele começa positivo, mente positiva, atitude positiva. Isso é bom, é bom. Aí não dá certo. Fala, por que não deu certo? Eu tive atitude positiva, eu já dormi o suficiente, eu já me recuperei, né, melhorei meus sonhos, planejei minhas metas e agora eu vou me levantar. Por que isso não deu certo? Porque se a qualidade daquilo que ele vai se restituir ainda está com pontos de destruição, Deus não permite que o indivíduo se levante. Então, é os dois lados que Deus espera, por isso que ficou esses 70 anos de cativeiro. Deus espera a parte emocional do ser humano, tanto se descansar e restituir, ele chora, ele descansa e ele fica saudável, e aí aos poucos, é devagarzinho que ele consegue levantar, acordar, deixar a tristeza de lado e vai saindo, é devagar. Quanto o outro processo que Deus espera de saúde é a definição de qualidade. Não é só estar pronto na saúde física, mental, emocional e sentimental.
mas está pronto na saúde de qualidade. Agora eu faço compromisso com qualidade. Agora eu vou manter com qualidade. Agora eu vou fazer as coisas com ferramentas boas. As minhas intenções são intenções boas e não ruins. As minhas formas de lidar com as coisas não é atacando, não é prejudicando, não é ferindo, mas construir as coisas com qualidade, criando um ambiente de qualidade e usando ferramentas de qualidade, porque Deus vai me abençoar segundo as intenções internas que Ele assiste entre a minha alma, o meu espírito e o meu pensamento e o meu coração. Quando a gente escolhe ferramenta de qualidade, intenção de qualidade, objetivo de qualidade e edificação de excelência, meu alvo, minha meta é melhorar. Aonde tem um grupo de pessoas que todos eles querem excelência, não tem confusão. Porque excelência faz com que todos melhorem. Nós vamos ver aqui mais para frente que a restituição, ela não abençoa só um indivíduo, né? Quando você decide restituição, vai afetar a restituição do seu ambiente, vai afetar a restituição daqueles que estão ao seu redor, vai afetar, e não para o lado ruim, vai ser bom, porque a bênção de Deus, ela não é só, né, para um pedaço de unha da nossa mão, não. A bênção de Deus, ela vem completa para todos nós. Então, isso faz com que a gente receba de Deus uma restituição, por isso que o próprio Esdras fala aqui antecipado, né? Todos os vizinhos ajudaram os utensílios de prata, de ouro, de bens, de gados, coisas preciosas, porque a unidade começa a acontecer e a restituição ela começa na nossa vida e para todos que estão coligados de alguma forma. Então, a decisão de qualidade. E agora, o exercício, porque não é só, vou fazer coisa com qualidade, amém. Não é só decidir. Começa a decidir, muito bom, excelente. Mas a prática agora. E na prática vai vir momentos em que você vai ter de entender e escolher. Opa, antes eu usava talvez um modo destrutivo, uma forma destrutiva, uma forma talvez de ataque, uma forma de, não sei, qualquer coisa. Hoje não. Hoje você vai escolher ferramenta de qualidade. Porque sem temor, sem medo, sem desconfiança, sem susto, sem tumulto, sem... porque o ser humano às vezes tem muito costume, né, de tentar se proteger de alguma coisa. Não, o Senhor está com você. Vai caminhando, que Deus tem um plano e você sempre será vencedor. E não é contra as pessoas, nem sendo melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém, não. O Senhor vai te fazer ser mantido e cuidado aonde você tiver que estar, com o que tiver que acontecer com você. A mão do Senhor está te guardando, te ajudando, te abençoando. Não precisa de ferramentas complicadas, sem qualidade para você vencer. Não, você só precisa da presença de Deus, saber que Ele te ama e o que acontecer com você tem um que está direcionando o seu barco, que é Deus. Ele vai te ajudar, Ele vai te guardar. Às vezes a gente tem tanto medo do caminho, né? Que isso faz com que as ferramentas sejam todas como autoprotetoras, independente da qualidade que a gente acha que está se segurando, se protegendo, se controlando. Veja José. A Bíblia fala que José teve um caminho maluco, porque os seus irmãos o odiaram, colocaram no calabouço, no poço, venderam como escravo para uma terra pagã. Ele foi escravo, passou tempos escravos lá, foi preso, tempo preso, e depois Deus simplesmente toca, né, no Josézinho ali, na prisão, rapidinho, e põe ele como segundo maior do governo. O que é isso? Através do quê? De um sonho. Deus deu um sonho com uma pessoa, aquele sonho fez José sair de uma prisão e ser o segundo maior de algum lugar. Então, nós não podemos
tentar segurar, controlar, dominar, ou evitar alguma coisa que a gente acha que pode fazer mal para a gente, alguma coisa que pode ser perigoso. A Bíblia fala muito sobre a pessoa ser autocontroladora em si, confiar na sua própria forma de mandar na própria vida sem deixar nas mãos de Deus. Isso não diz que você não pode planejar, não. Você planeja e faz a sua parte. Mas tudo com ferramentas de qualidade. Quando as coisas começam, que o indivíduo às vezes quer ter uma ferramenta que não tem qualidade para tentar proteger-se a si, Deus olha e fala, não, não é desse jeito. Israel começou a ter os pensamentos das outras nações porque achou que ele mesmo saberia cuidar de si. E foi aderindo coisa que destruiu a própria movimentação de si. Então, quando é que nós estamos prontos num processo de quebrantamento e Deus olha e fala, ok, tá ótimo, vamos levantar, vamos agora se restituir, beleza. Quando nós estamos fortes no compromisso, treinado, antes disso Deus dá um tempo que nos treina de qualidade. E essa qualidade é as ferramentas que utilizamos, a forma que consideramos a nossa manutenção, aquilo que estamos preservando, porque se a gente quer bênção, tudo ao nosso redor precisa ser abençoado. Aí Deus olha e fala, ok, hora de se levantar. Não é a força física, não é a saúde física somente, não é um processo apenas de aparência, de que está tudo ok para ser restituído, mas é a limpeza, o filtro de qualidade que nós vamos fazendo agora dentro de nós e cada dia escolhendo pelas qualidades de Deus. Ah, mas eu antigamente, quando eu era mais novo, eu era bom. Bom em uma área, fazia tal coisa muito bem, nossa, eu era tão... Agora hoje, nossa, hoje não. Não, volta lá. Volta na sua consideração que Deus te deu. É o versículo de hoje. Ciro foi lá buscar os tesouros e mandou trazer contadinho, não vai perder nenhum valor, porque nas mãos de Deus você não perde nenhum valor. Mas não é valor físico, materialista, não, é valor espiritual. Deus tem consideração por ser que você é, e isso precisa ser sempre reavido primeiro. É essa qualidade que gera a força de Deus. Quando a gente escolhe manter completo, com ferramentas completas em Deus, pedindo a Deus que nos ajude sempre a ter as melhores ferramentas necessárias para cuidar e manter de todas as coisas. A qualidade aprovada aos olhos de Deus é a própria, o momento exato que Deus envia a sua força e vai desempenhando os planos dele na vida de quem seja. Não existe pessoa destruída para Deus. Não existe pessoa quebrada eternamente para Deus. Não existe. Porque o Senhor Deus, nas mãos dele, ele é a restituição. Ele é a vida contínua. Então, é só um processo de reajuste, escolha por qualidade e a qualidade das nossas ferramentas diante de Deus vão trazer a força necessária para que a manutenção que Deus quer para a nossa vida, os nossos dias, nosso futuro. Ele diz, não vos turbeis o coração. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou vos preparar lugar. O que significa isso quando Jesus diz, não turbeis o vosso coração? Credes em mim, credes em Deus. Vou preparar lugar. Está dizendo, não fique com o coração agitado. Eu sei onde vocês estão hoje, Jesus dizendo naquela época que eu estava aqui na terra. Eu sei onde vocês estão, vocês já foram salvos, se entregaram a mim. Eu estou indo na frente na eternidade, estou preparando o lugar que vocês vão estar. Porque eu já preparei o do planeta, vocês estão aqui, eu estou convivendo com vocês pelo Espírito Santo que foi dado. Eu estou indo preparar agora aonde vocês vão estar, vou vir buscar vocês e levar junto. O que Jesus está falando? Segurança.
Ser humano quer segurança. O que vai acontecer comigo? Como é que vai ser o dia de amanhã? O que que eu vou ter? Quais as coisas que eu vou ter? O que vai acontecer ao meu redor? O que que eu vou ganhar? Sei lá, o que que eu vou perder? Sei lá, o que que vai acontecer com a minha vida? A gente quer saber, né? A gente quer ter segurança, não quer perder nada. E às vezes, por ter segurança, Israel quis aderir todo tipo de coisa para tentar se manter, e no fim perdeu tudo. Então, às vezes, não é a gente ir no nosso impulso de querer se proteger, mas confiar em Deus e dizer: me ajuda, Senhor, a plantar o bem, usar qualidades, ferramentas tuas, me ajuda a, diante da tua presença, a manter com boa qualidade, porque o Senhor sabe o meu dia de hoje, sabe onde eu estou, está preparando a manutenção de todos os meus dias aqui. Quando chegar o dia de eu te ver na eternidade, eu vou ser levado para lá e está pronto o meu lugar. Então não vai ter lugar nenhum que você vai ficar mais sozinho. Não, nunca mais. Você está aqui, Deus está com você, te assistindo, te acompanhando, com o Espírito Santo, com a presença de Jesus, com a presença de Deus e com o anjo do Senhor. Você tem 4 fontes de poderes que te acompanham todo o tempo aqui. E na oração, na boa manutenção, no viver da graça, Deus vai abrindo portas, suprindo suas necessidades, trazendo o que você precisa do diário, o pão nosso. Na oração do Pai Nosso, não foi o pão do mês e nem o pão do ano. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus vai preparando, não vai faltar, Deus vai te aguardar. Ele está com você aqui. E quando você for para a eternidade, Ele já está preparando para você lá, onde você vai ficar. Por quê? Porque Deus é o seu guarda. Deus cuida de tudo que vai ser para você. Ele te deu um planeta personalizado e tudo demais Ele está preparando para você. Então nós não precisamos aderir formas destrutivas para se proteger, né? Ou proteger o que temos, ou o que estamos, ou o que fazemos, ou o que sonhamos. Não. Nós não precisamos de ferramentas destrutivas. Nós precisamos dizer para Deus: eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser um instrumento maravilhoso nas tuas mãos. Quero que as pessoas sejam abençoadas. Eu quero agregar, eu quero somar, né? Eu quero ajudar, Senhor. Onde o Senhor colocou a planta dos meus pés, como a tua palavra diz, eu quero ser uma árvore frutífera. A árvore não dá fruto para si, ela não colhe nenhuma maçã e come. A árvore não come nenhuma maçã própria, né? A árvore é alimentada por Deus, Deus a faz um fruto e os frutos são para aqueles que estão ao redor. Nós somos uma árvore que Deus nos fez. Salmos está lá. Ele será plantado como a árvore que dá fruto na estação própria. Nós somos instrumentos de bênção, nós nascemos com todas as habilidades que Deus coloca específicas de dons, talentos, aptidões, que Deus te deu para ser muita bênção. E você vai ganhar mais querendo ser bênção, porque vai virar fonte, quanto mais sai, mais chega, né? Do que preocupado, ansioso, tenso, apreensivo com o que pode acontecer, o que vai acontecer. Não! Você está na mão de Deus, Deus pode fazer muito, né? Com o poder da unicidade, com o poder daquilo que nós recebemos diante de Deus, buscando como Ciro, vai lá, buscar os tesouros, as considerações que Deus tem, reaviva elas, que o Senhor vai te dar força e vai cuidar muito bem de você, aonde você tiver que estar. Ah, mas se eu sair do lugar, se eu não sei o que, se tiver mudança, Deus pode mudar, mas o Senhor que domina a sua vida, onde você for, e diz para Abraão: Abraão, aonde pisar a planta dos seus pés, eu vou te abençoar. Aonde você for, Abraão. Ah, Abraão, aonde você estiver, naquilo que você escolher, eu fiz uma aliança, foi com você. Eu vou te abençoar, Abraão, não tenha medo, certo? E aí, os anseios, os tumultos, os medos, as apreensões, as preocupações, né? A ansiedade, diminui tudo isso. A gente fica até melhor de saúde. Por quê?
Claro que a gente precisa se organizar, mas fazendo um bom planejamento e as nossas ferramentas diante de Deus sendo ferramentas com qualidade, a Bíblia diz: do homem são muitos os planos, do Senhor Deus vem a resposta final. Pode fazer o que for de planejamento humano, Deus revisa e aí ele dá a resposta final. Por isso que a gente fazendo o nosso melhor, nas condições que nós temos, Deus vai, né, dar a resposta final. E dele vem a misericórdia, dele vem a bênção, dele vem o nosso amanhã. Porque antes da gente existir, foi ele quem nos fez. Forte abraço, que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus, fale melhor aos nossos corações. Ótima restituição para a sua vida, independente a área. Saiba que as mãos de Deus são espetaculares. E você nas mãos dele vai ser algo lindo, maravilhoso que Deus já está fazendo, ok? Até mais, ótimo dia.